Nós vamos dar início então ao curso de Patologia Clínica para Clínicos e com o objetivo de auxiliar os clínicos na interpretação dos exames que são rotineiramente solicitados na clínica. Para isso, nós vamos fazer uma abordagem inicial com relação a alguns cuidados que devem ser tomados quando a gente vai o quê? Quando a gente vai coletar esse exame, no acondicionamento dessas amostras, qual que é o modo ideal para a gente coletar e também para a gente armazenar essas amostras. A partir daí, para a gente objetivar o quê? Um resultado com o máximo da qualidade que a gente pode obter com essa amostra. Muito bem, para isso, o que nós precisamos entender, né? Antes de propriamente começar a abordar a interpretação do exame propriamente dito? Na verdade, o próprio laboratório clínico, ele tem qual função? A função de auxiliar o clínico para concluir o quê? Um diagnóstico. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eu direcione também o meu tratamento, a minha terapêutica, para que esse tratamento ele seja o quê? Eficaz para aquele paciente, para aquele animal que eu estou o quê? Que eu estou atendendo e que tem alguma alteração, que tem alguma enfermidade. Muito bem. Para isso acontecer, nós temos que tomar alguns cuidados. Quais são esses cuidados? Primeiro, eu tenho que ter uma interação muito íntima entre o clínico e o laboratorista. O que eu quero dizer com isso, na verdade? Eu quero dizer que o clínico ele tem que estar em contato com o laboratorista. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente realiza um exame no laboratório, nós observamos algumas alterações e muitas vezes essas alterações elas não são descritas no hemograma. Ou, o que pode acontecer também? Muitas vezes, o que vai acontecer? O próprio laboratorista, às vezes a gente observa que não tem um resultado que seja compatível com a clínica. E isso, né, às vezes a gente pensa em erro laboratorial e muitas vezes pode estar relacionado com a qualidade daquela amostra que foi enviada, que pode ocasionar alguns artefatos que atrapalhe o resultado desse exame. Então, por isso que o clínico e o laboratorista, eles devem estar o quê? Em sintonia. Né? Então eu até brinco e comento com os alunos que assim, trate bem o seu laboratorista, de vez em quando mande lá um presentinho para ele, uma cesta de café da manhã, justamente para quê? Para agradar o laboratorista e para vocês terem o quê? Um íntimo contato. Por quê? Porque muitas vezes, gente, o que a gente precisa fazer? A gente tem que repetir esse resultado, né? Às vezes o clínico fala assim, mas olha, aquele hemograma que eu mandei, aquela urinálise que eu enviei para o laboratório, não representa a clínica que o animal está mostrando. Então, na verdade, muitas vezes o que a gente precisa fazer? Repetir esse exame. E você vai conseguir essa ótima interação quando você tem esse contato entre você clínico e a própria pessoa que está realizando o exame. Tudo bem? Então isso, gente, é um ponto fundamental que a gente tem que o quê? Que a gente tem que ter essa interação, ok? Muito bem. E os exames que não derem um resultado compatível com a clínica, a gente precisa repetir. A gente tem várias situações que isso acontece rotineiramente. Até uma brincadeira que a gente faz é o seguinte, a gente fala que em laboratório às vezes parece que tem duendes. Hoje você faz uma reação, acontece tudo perfeito. Amanhã você vai fazer, alterou um pH de um reagente, teve alguma alteração química que resultou num mau armazenamento ou realmente a gente às vezes não sabe explicar o que acontece e o que vai ocorrer? Vai ocorrer um resultado diferenciado desse exame. Então, por isso que a gente convive com isso. Né? Isso não é culpa do laboratorista e muitas vezes não é culpa da amostra que do clínico que mandou uma amostra, isso às vezes acaba acontecendo. E muitas vezes a gente consegue explicar e às vezes não. Então por isso que a gente precisa fazer? A gente precisa repetir. Né? Então essa interação entre clínica e laboratório, ela favorece esse tipo de conduta, ok?
Uma outra coisa, né, que assim, é muito verdade, o que acontece? A qualidade do material que você envia, isso é muito sério, viu, pessoal? A qualidade do material que você envia, ela é totalmente proporcional à qualidade do diagnóstico. O que eu quero dizer com isso? Que se você coletar uma amostra adequadamente, se você acondicionar essa amostra adequadamente até enviar para o laboratório, ok? O seu resultado vai ser um resultado de qualidade. A partir do momento que você tem uma amostra mal coletada, uma amostra mal armazenada, o que vai acontecer? O seu diagnóstico, ele vai ser um diagnóstico limitado, um diagnóstico que você não vai confiar. O resultado, ele vai vir cheio de alterações que, na verdade, não representam uma condição fisiológica ou fisiopatológica desse seu animal que você dessa amostra que você está querendo investigar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? A qualidade do material, ela é totalmente proporcional à qualidade do diagnóstico. Para a gente abordar, então, a gente entender todo esse processo e tomar esses devidos cuidados, quando que, na verdade, esse exame ele começa a ser realizado? A partir do momento que eu começo o quê? Que eu penso em coletar essa amostra. Tudo bem, pessoal? Então não pode ser de qualquer jeito. O que a gente faz? A gente tem uma coleta, né? E essa coleta, como que ela deve ser? Eu vou escolher aí um vaso, né, que eu julgo como melhor, que vai me proporcionar uma melhor qualidade nessa coleta. Então, por exemplo, quando a gente vai falar da coleta de sangue, né? Então eu vou fazer um acesso, né, numa veia radial ou até mesmo numa veia jugular, que é mais calibrosa, e eu tenho que tomar determinados cuidados. Quais cuidados? De puncionar, né? E essa minha punção, ela tem que ser realizada de uma forma que eu adentre a veia e com a primeira punção eu já consigo obter o quê? A quantidade de sangue que eu preciso para realizar aquele exame. Por quê? Porque se eu ficar com a agulha espetando o subcutâneo, o que vai acontecer? Aquela agulha, ela está entrando em contato com o colágeno, a partir do momento que eu consiga aí puncionar a veia, esse sangue vai vir e vai entrar em contato com quem? Com o colágeno. E a partir daí eu desencadeio o quê? A agregação plaquetária. Então essa minha amostra, ela já vai ser deficiente. Por quê? Porque às vezes isso pode interferir na contagem de plaquetas, né? E tudo isso que interfere, nós chamamos o quê? De artefatos, que são alterações que são provocadas no exame por quem? Por quem está coletando, né? E não uma alteração que realmente o animal está apresentando, ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coleta. Então, sempre o quê? Sempre puncionar a veia com a primeira tentativa e já obter dali o quê? O volume suficiente para eu realizar os exames que eu vou solicitar. Tomando esse cuidado, o próximo passo é o quê? O acondicionamento dessa amostra. Então, eu vou depositar essa amostra num frasco, num tubo, e aí dependendo do que eu quero, né, esse meu tubo ele pode ter um anticoagulante ou ele pode ser um tubo seco, que nós temos o quê? Um ativador de coágulo, que ele vai coagular mais rápido para eu obter o quê? O soro para a realização, por exemplo, de dosagens bioquímicas, de exames sorológicos. E como que eu faço esse depósito desse material dentro do tubo? Então, primeira coisa, eu não posso espetar o tubo com o quê? Com a minha agulha. Por quê? Porque esses tubos eles têm vácuo. E quando eles têm vácuo, o que acontece? O sangue entra dentro desse tubo por um orifício pequeno, porque ele vai sair da agulha e vai passar por onde? Vai passar para dentro do tubo. E isso provoca a hemólise, ok? Então, o que nós fazemos? Tiramos a tampa de borracha do tubo, tiramos o quê? A agulha e vagarosamente vamos escorrendo aquele sangue aonde? Na parede desse tubo, para que eu não provoque o quê? A hemólise, porque a hemólise ela vai interferir também no meu resultado. Seja num tubo seco para dosagens
por exemplo, bioquímicas, ou seja, para a realização de quem? Do hemograma, ok? Então, aí sim, depois que eu coloquei, né, através da parede do tubo esse sangue, aí eu coloco novamente a tampa e aí eu faço um processo de homogeneização e esse processo de homogeneização ele tem que ser um processo que vagaroso, tá? Delicado, porque senão eu também posso provocar a hemólise, ok? Uma vez tomando esses cuidados, aí sim eu vou fazer o quê? Eu vou armazenar esse material na geladeira, ok? Muito cuidado com aquelas geladeiras que nós temos o congelador, ok? Uma vez aconteceu o seguinte, um veterinário que trabalha junto com a gente no hospital, ele falou assim, olha, eu não sei o que está acontecendo na minha clínica, porque todas as amostras que eu coleto, elas estão dando o quê? Hemolizadas, mas eu tomo todos os cuidados necessários para que isso não ocorra. Muito bem, então fomos ver o passo a passo. O que estava acontecendo? Ele tinha aquelas geladeiras, que são as geladeiras mais antigas, que tem o congelador dentro da própria geladeira. E o que aconteceu? Tem aquela porta de plástico que veda ali o congelador do resto da geladeira. E tinha quebrado aquela tampa, ok? E aí o que acontecia? Realmente ele tomava todos os cuidados e ele fazia o quê? Ele colocava essa amostra na porta da geladeira. Tá? Só que a hora que ele fechava a geladeira, o que acontecia? Aquela amostra que ele colocava na gradinha de cima ficava próximo a quem? Ao congelador. E isso fazia o quê? Congelava a amostra. A partir desse momento ele tinha o quê? A ruptura das hemácias e provocava o quê? A hemólise. Tudo bem? Então, às vezes, são pequenos detalhes que vão fazer o quê? Vão fazer toda a diferença. Ok? Então, muito cuidado com o acondicionamento da amostra, porque dependendo da sua coleta, dependendo de como você armazena essa amostra, o que vai acontecer? Você pode provocar interferências. E isso é indesejável para uma boa qualidade do quê? Do resultado do seu exame, consequentemente do resultado também do seu diagnóstico.